Talvez você esteja com a tua visão turva, embaçada, ainda lembrando da sexta-feira, da dor, e não celebrando o milagre da ressurreição. Tem milagre acontecendo perto de você. Tem milagre acontecendo ao seu redor e você precisa ver. Você precisa enxergar, mas quando a gente está decepcionado, a gente não consegue ver. Quantos milagres estão acontecendo na sua vida e você não está percebendo por causa da sua decepção? Quantos milagres estão acontecendo na sua vida e você não está percebendo por causa das suas dores? Cuidado para que a decepção não tire de você a visão do que Deus está fazendo. A segunda coisa que acontece quando estamos decepcionados é que os nossos afetos, eles ficam desordenados. Os nossos sentimentos ficam desalinhados. A gente começa a valorizar o que não tem valor e desprezar o que tem. O versículo 5 e 6 vamos dizer: então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Sabe, quando a gente está decepcionado, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles ficam alterados e completamente desalinhados. Joabe, ele vai confrontar o rei Davi, não por causa da tristeza que ele estava sentindo, não. Ele vai confrontar por causa da injustiça que ele estava cometendo com aqueles que tinham livrado ele da morte, seus filhos da morte, suas mulheres da morte. Ele vai confrontar Davi agora, dizendo que ele estava sendo injusto com quem ficou. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente é injusto com aquele que fica. A gente é injusto com aquele que é leal. A gente é injusto com aquele que permanece. Quando o nosso foco está na decepção, quando o nosso olhar está na dor, a gente olha mais para aquilo que a gente não gostou, para aquilo que a gente perdeu, do que para aquilo que a gente conquistou. Eu me lembro que eu estava vivendo o luto da minha mãe, e eu lembro de alguns pensamentos que eu tinha. E alguns deles eram: ninguém está sofrendo como eu. Ninguém está sentindo como eu estou sentindo. Às vezes meu marido me falava algumas coisas e eu ficava profundamente irritada, achando que ele estava sendo insensível com a minha dor. Eu olhava para o meu filho me chamando para brincar, eu achava: será que ele não está percebendo que eu não tenho alegria para brincar? E o meu luto, ele foi se prolongando, porque luto tem tempo. Ele foi se prolongando, porque eu não aceitava aquela perda. Até que um dia eu, numa terapia, falando do meu drama de não ser compreendida, falando do meu drama de achar que aqueles que me cercavam não estavam sentindo o que eu senti, compreendendo a minha dor, aquela psicóloga disse para mim: para de ser egoísta. Você acha que é só você que está sofrendo? Tem gente que está sofrendo sem saber como te tirar desse lugar de dor. Eu não estava conseguindo enxergar o meu marido. Eu não estava conseguindo enxergar o sofrimento dele de ver a esposa dele numa depressão.
Eu não estava conseguindo enxergar o meu filho que estava pedindo o afeto, o carinho da mãe. Eu estava valorizando mais quem eu havia perdido do que honrando quem estava ao meu lado. E quando a gente está decepcionado, frustrado, quando a gente sofre perda, a gente valoriza mais o que a gente perdeu do que aquilo que a gente conquistou ou aquilo que permaneceu. E hoje Jesus está falando para você, chegou o tempo de você parar de ser injusto, chegou o tempo de você olhar e valorizar aqueles que permaneceram do teu lado. Para de chorar para quem foi embora, para de chorar por amigo que te deixou, pelo marido que te traiu, por aquele que te abandonou, por aquele que não ficou do teu lado, por aquele que foi ingrato, e olha para quem permaneceu, olha para quem está do teu lado, olha para quem continua te amando, olha para quem continua guerreando por você, olha para quem continua sustentando o teu braço, e valorize essas pessoas, valorize essas pessoas. Ai, irmãos, sabe, eu e você precisamos olhar para quem permaneceu com honra. Precisamos olhar para quem permaneceu com amor. Davi estava chorando quem havia traído, quem havia perdido, mas ele não estava celebrando quem havia permanecido fiel, leal a ele. E esse é o perigo da decepção. Ela altera a nossa percepção de valor. Quando começamos a dar mais espaço à ausência do que à fidelidade daqueles que permaneceram. E sem perceber, fazemos as pessoas leais pagarem pela dor que o outro nos causou. Você não pode punir quem ficou por causa de quem saiu. Você não pode desvalorizar quem permaneceu por causa de quem te feriu. Sua dor é legítima, mas não permita que os seus afetos sejam invertidos. Olhe ao seu redor. Tem gente que continua orando por você, tem gente que continua servindo você, tem gente que continua sendo fiel a você. O que morreu, irmãos, precisa ser sepultado, mas o que permaneceu precisa ser celebrado. Precisa ser honrado na sua vida. O que acontece quando nós estamos decepcionados, em terceiro lugar, é que a gente transfere um espírito de desânimo para aqueles que estão conosco. A gente transfere um espírito de tristeza para quem está ao nosso redor. O versículo 3 diz: naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Irmãos, era para Israel, o povo está celebrando. E sabe o que acontece? O povo entra na cidade e todo mundo é silenciado pela dor do rei que está dentro de casa chorando. E eles passam a se sentir culpados pela dor do rei. Um posicionamento de um rei gera silêncio numa nação que era para estar celebrando, numa nação que era para estar se regozijando, feliz, contente, mas não é isso que acontece. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender que a gente transmite para quem está perto da gente o mesmo espírito que está na gente. Tem gente que está com esse espírito de Davi e está adoecendo todo mundo ao seu redor. Está desanimando um monte de gente ao seu redor, porque tem um monte de gente que se inspira em você. Tem um monte de gente que olha para você e quando vê o seu desânimo, a sua tristeza, vai junto, desanima junto. Quando você pensa que a vida é tua, os sentimentos são seus e se você desistir está tudo bem. Só que a realidade não é bem essa não. A realidade espiritual é que o mesmo espírito que está na gente, a gente transfere para o outro, é isso. Foi isso que a gente viu acontecer. Irmãos, um pai de família que está entregue à tristeza, leva a família à tristeza.
Um líder que está entregue leva um povo inteiro ao desânimo. Ei, irmãos, Salomão vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, mas há tempo para limpar as lágrimas e celebrar. Deixa eu falar uma coisa para você. O teu choro tem que ter prazo. O teu choro tem que ter tempo. Tem que ter tempo determinado. O sofrimento dura uma noite. Você tem 12 horas. Mas ao amanhecer vem a alegria. Não é porque o sentimento saiu. Não é porque a dor saiu. É porque a esperança continua viva. Ele permanece vivo. A nossa alegria não vem das circunstâncias, irmãos. A nossa alegria vem do Senhor.